Bem-vindos à nossa análise de 1 e 2 Samuel. Essa é a saga épica de como Israel, uma nação que estava à beira do colapso, se transformou em um reino. Uma história cheia de heróis falhos, reviravoltas e, claro, com um Deus soberano bem no centro de tudo. Bom, para a gente entender essa jornada, vamos começar vendo o cenário de uma nação em plena transformação. Depois vamos conhecer as três figuras centrais que definiram essa era: Samuel, o último juiz, Saul, o primeiro rei, e Davi, o rei escolhido por Deus. E por fim, a gente vai amarrar tudo isso e ver o legado teológico que essas histórias deixaram. Então, a nossa história começa em um verdadeiro ponto de virada. A Era dos Juízes está chegando ao fim, e Israel, naquela época, não era bem uma nação unida. Pense mais numa coleção de tribos meio fragmentada. E para completar, eles viviam sob constante ameaça, especialmente dos filisteus, que era uma potência militar ali na região, pressionando por todos os lados. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, os livros de Samuel são exatamente essa ponte. Eles narram essa mudança que foi super dramática, de uma confederação tribal toda instável para uma monarquia centralizada. Uma transformação que não foi só política, mas também religiosa e que definiu o futuro de Israel para sempre. E olha, para entender de verdade esses livros, a gente precisa conhecer um conceito-chave: a história deuteronomista. Pensa nisso como uma espécie de lente teológica que os autores usaram para contar tudo o que aconteceu com Israel. A regra por trás dessa lente é bem direta. Fidelidade a Deus traz bênçãos, desobediência leva ao desastre. Ou seja, cada evento aqui não é só um fato histórico, é uma lição sobre liderança e sobre o plano de Deus. E bem no centro dessa grande transição está a nossa primeira figura-chave, Samuel. Ele é literalmente a ponte entre o antigo sistema dos juízes e a nova era que estava para começar, a da monarquia. A história do próprio Samuel já começa com um milagre, uma reversão da sorte, sabe? Ele nasceu de Ana, uma mulher que era estéril. E o cântico de louvor dela, que está citado aí, não é só sobre o nascimento do filho. Ele já estabelece um dos temas centrais do livro inteiro. Deus tem o poder de virar o jogo, de exaltar os humildes e derrubar os poderosos. Guarda bem essa ideia, porque a gente vai ver isso acontecer de novo e de novo. E esse tema da reversão continua de forma bem clara, com um contraste gritante entre a liderança que já existia e a que estava surgindo. De um lado, a gente tem os filhos de Eli, sacerdotes totalmente corruptos que abusavam do poder. Do outro, o jovem Samuel, que de fato ouve a voz de Deus e se firma como um profeta verdadeiro e confiável no meio daquela decadência toda. Acontece que o povo estava inquieto, ameaçados pelos filisteus e querendo a estabilidade que viam nos reinos vizinhos, eles pedem um rei para ser como todas as outras nações. O texto mostra isso como um momento bem trágico, porque ao pedir um rei humano, eles estavam na verdade rejeitando o governo direto de Deus. E é nesse cenário que Saul sobe ao poder. Saul parecia o rei perfeito, né? Alto, de boa família, um líder militar com vitórias logo no começo. Mas o reinado dele se torna uma verdadeira tragédia. Como a gente vê aqui, uma série de decisões impulsivas e desobedientes mostra a sua grande falha. Ele confiava mais no próprio julgamento do que nas ordens de Deus. E aqui a gente chega no ponto central da tragédia de Saul. Essa famosa bronca de Samuel resume a lição da história deuteronomista. Para Deus, a atitude do coração, a obediência sincera, vale muito mais do que qualquer ritual religioso ou sucesso que a gente possa mostrar por fora. A queda de Saul abre o caminho para a ascensão do rei mais famoso e talvez o mais complexo de Israel. E seguindo aquele mesmo padrão de reversão que a gente falou antes, Deus não escolhe um guerreiro óbvio. Ele escolhe Davi, um jovem pastor, o candidato menos provável de todos. Essa tabela de comparação é muito interessante. A gente se pergunta: por que Saul é rejeitado de vez e Davi não, mesmo cometendo pecados tão terríveis como adultério e assassinato? A diferença fundamental está na resposta de cada um. Enquanto as falhas de Saul são sempre cheias de desculpas e autojustificação, Davi se arrepende de verdade. E essa postura do coração, no fim das contas, faz toda a diferença. E o ponto alto da história de Davi é o estabelecimento da aliança davídica. Essa é a promessa incondicional de Deus, de que a dinastia de Davi duraria para sempre. E essa promessa se torna um pilar central de esperança messiânica e de teologia para todo o resto do Antigo Testamento. Ok, depois de passar pela vida desses três líderes, vamos dar um passo para trás. Qual é o grande legado de 1 e 2 Samuel?
O que essa saga toda nos ensina sobre liderança e a soberania de Deus? No final, 1 e 2 Samuel são muito mais do que só história antiga. Como os temas aqui mostram, é uma reflexão profunda sobre o poder. A gente vê que a soberania de Deus sempre prevalece, que a voz do profeta existe para cobrar os líderes e que a graça de Deus consegue agir mesmo através das nossas falhas mais profundas. E é assim que essa narrativa, tão antiga, nos deixa com uma pergunta muito poderosa para os nossos dias. De que forma essa tensão entre a vontade divina e a falha humana reflete os desafios da liderança que a gente vê ao nosso redor hoje? Se você curtiu mergulhar em tópicos complexos como este, siga o nosso canal para mais análises. E não se esqueça de curtir esta apresentação. Isso ajuda muito a gente a criar mais conteúdos relevantes.